Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, é muito bom nós estarmos louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom nós estarmos, aleluia, contribuindo, com o reino, como é bom nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Ele é lindo, né? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Bento Green, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus, sobre o povo de Moçambique aí, toda a África, que Deus esteja aí fazendo uma obra maravilhosíssima no nome santo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom nós estarmos nessa manhã celebrando, o nome do nosso Deus, dizendo a Ele que Ele é digno de toda a honra, que Ele é digno de toda a glória. E nós só temos que agradecer a tudo que Ele tem feito, a tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando, tirar um período de oração aqui. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Somos, Senhor Deus, teus filhos e tuas filhas, ó Pai, aleluia, nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, aleluia, diligentemente, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, fazendo fluir, Senhor Deus, da tua presença santa, esteja fazendo fluir, Senhor Deus, do teu grande amor sobre cada um de nós, que possamos ser uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor, que o milagre do Senhor, ó Pai, venha nos acompanhar, Senhor Deus, a cada dia. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os teus olhos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que estão atentos, ó Pai, a tudo que tem acontecido nessa terra, tenha, Senhor Deus, misericórdia, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o teu milagre esteja nos alcançando, que o teu milagre seja, Senhor Deus, para conosco uma bênção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, fazendo de nós instrumentos, ó Pai, das tuas mãos potentíssimas. Assim, Senhor Deus, nós oramos, assim, Senhor Deus, nós magnificamos e exaltamos, ó Pai, ao teu santo nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, como é bom, aleluia, nós estarmos aqui, como é bom nós estarmos o adorando em espírito e em verdade. Amém? O Senhor, Ele tem cuidado de nós, assim nós, aleluia, temos aí a alegria da salvação diante daquele que vive, diante daquele que reina, aleluia, para todos sempre. Amém e amém. Amém? Aleluia, mais uma programação, aleluia, que o Senhor tem aí nos concedido, é mais uma manhã que o Senhor tem nos trago aí. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, seja bem-vinda nessa manhã, que o Senhor esteja te cobrindo de força, de poder, que a glória do Senhor esteja aí revestindo toda a sua casa, todos os seus filhos, amém? Aleluia, que Deus esteja os abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar um bom dia especial para os meus amados irmãos, e esse bom dia especial, ele diz assim: bom dia, que seu dia seja especial. É Deus que ilumina nosso caminho, é Deus quem segura nas nossas mãos, mas temos que vigiar, porque o inimigo, ele tentará roubar a nossa alegria, nossas bênçãos, fazendo lembrar do nosso passado, do nosso problema. Nunca entregue a ele como um derrotado. Aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Não se preocupe, entregue a Deus o controle de tudo, não desista,
A luta é grande, mas a vitória, ela é muito maior e nós temos a certeza, aleluia, dessa vitória maravilhosa que Deus tem para com a minha vida, que Deus tem para com a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é um momento ímpar que nós temos aqui, aleluia, de estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a paz do Senhor Jesus também ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus amados, e que Deus esteja fazendo aí infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Hoje, dia 5 de dezembro de 2022, hoje é dia de ação de graça, amém? Ou melhor dizendo, ação de graça não, hoje é dia da Cruz Vermelha, tá? Hoje, dia 5, foi o dia da fundação da Cruz Vermelha. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Mariana Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus. Deixa aí notícia, né, da Flávia pra gente, tá bom? Pra gente continuar orando, clamando, e que a Flávia seja restabelecida pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Mas deixa notícias aí pra gente que a gente agradece, tá? A gente já aprendeu a amar a Flávia, mesmo sem conhecer. Nós temos orado, nós temos mencionado em nossas orações, também com os amados irmãos, para os irmãos estarem orando. Então deixa aí como ela está, para a gente continuar aí nessa intercessão, continuar aí nesse trabalho, né, de amor ao próximo. Então, a Cruz Vermelha é a principal instituição de ajuda humanitária do mundo. No Brasil, está presente em 21 estados. Seus voluntários sempre dizem que para minorar o sofrimento da população, sempre são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Até hoje, mais de 6 anos após as chuvas que provocaram deslizamento na Serra do Rio de Janeiro, ainda há pessoas de região que recebem o apoio. Vale lembrar que depois do atendimento, os desabrigados da Serra Fluminense, a Cruz Vermelha Brasileira já atendeu somente em 2017 as vítimas de enchentes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Amazonas, como, aleluia, auxiliar do poder público. A instituição é sempre requisitada nas emergências. No caso das enchentes citadas acima, foram realizadas atividades de conscientização para redução do risco e contaminação por mau uso da água. A Cruz Vermelha Brasileira finaliza a ação contra a febre amarela no Vale de Mucuri. Nos últimos anos também foram criados os projetos Zika e febre amarela. Diante do aumento de número de casos que vitimaram milhares de brasileiros, a Cruz Vermelha Brasileira tem atuado no trabalho de conscientização para o combate do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Nos estados mais afetados pelas doenças, voluntários distribuíram repelentes, preservativos e material informativo para eliminar os criadouros e mudar hábitos que levam à proliferação do mosquito. Visita a diversas comunidades foram realizadas, assim como atividades educativas junto às escolas. A Cruz Vermelha Brasileira também realiza campanha. No inverno, por exemplo, diversas famílias estaduais e municipais promovem campanha de agasalho, roupas, cobertores
são coletados nos endereços das filiais e empresas parceiras. Tudo o que é arrecadado é doado para as famílias em condições de vulnerabilidade social, através de muitos projetos e filiais. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A nossa amada irmã Marina Salles Andrade está dizendo que a Flávia, ela fez outra cirurgia. Graças a Deus está passando bem e está em casa. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí abençoando, né, a nossa irmã cada dia, que Deus esteja aí operando maravilhosamente a vida da Flávia. Amém? Nós estaremos em contínua oração em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando, operando diligentemente em nome de Jesus. Amém? Depois a senhora coloca uma foto da Flávia para mim conhecê-la, tá bom? Se quiser colocar lá no Zap, tá bom? Para a gente estar aí conhecendo a Flávia, intercedendo mais e mais, tá bom? Deus abençoe. Amados irmãos, quero trazer agora os anúncios, logo depois nós entraremos no texto, amém? Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, ela vai ao ar, aleluia, sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, e idealizador dessa obra e também o responsável. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é o texto bíblico que está em Mateus capítulo 27, versículo 52 e 53. Por que esse texto? Porque essa noite para amanhecer, hoje eu já tinha até preparado outro texto para trazer e outro trabalho para estar fazendo aí. Para amanhecer hoje, eu estava sonhando que estava em cima de uma sepultura. Em cima dessa sepultura, Jesus falava comigo: olha, tem 2 pessoas aí que precisa ressuscitar. E eu ali estava clamando em alta voz, falando: levanta, sai daí, pois Jesus mandou vocês, aleluia, levantarem desse lugar. E ali eu estava clamando, e as forças das trevas estavam atuando ali com aquele processo, né, de nebulosidade, aquele processo terribilíssimo. E o Senhor mandava eu profetizar sobre aquelas 2 pessoas, um homem, um senhor dos seus 57 anos e uma senhora mais ou menos da mesma idade, mais ou menos assim aparentava. E eu estava ali clamando, e era como se o sepulcro, o local que eles estavam, tivesse cheio de água suja. E ali eu clamava, né? E vinha como se estivesse levantando aquele monte de cabelo, aquela coisa horrenda. E o Senhor, Ele me deu alguns textos para estarem compartilhando com os meus amados irmãos. E a gente precisa estar orando, a gente precisa estar clamando. Ontem à noite eu estava falando a respeito de caminhos, né? A porta larga, ela conduz à perdição, e a porta estreita, ela conduz à vida eterna. E assim, amados irmãos, a gente precisa estar nos colocando diante do Senhor, diante daquele que vive e reina para todo sempre. Texto de Mateus, capítulo, aleluia, 27, capítulo 27 do livro de Mateus. Aleluia, vai dizer, aleluia, desta forma, Mateus capítulo 27, nos seus versículos 52 e 53, que diz assim a palavra do Senhor: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros,
aleluia, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Glórias a Deus. Aqui nas Sagradas Escrituras diz assim: o significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo, aleluia, garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Amém? Então nós precisamos, amados irmãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Nós precisamos entender que o Senhor fala que ainda que estejamos mortos, nós viveremos, nós ressuscitaremos com Ele. Então nós temos, aleluia, crido, aleluia, no seu poder, nós temos crido, aleluia, na assunção, aleluia, no seu sobrenatural. E tudo que Ele tem feito, amados irmãos, tem sido para comigo, tem sido para contigo. O texto que nós trouxemos ontem à noite diz assim: os dois caminhos, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque, aleluia, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos a encontrarão. Nós precisamos encontrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós precisamos clamar a Ele para que Ele venha fazer a sua obra na minha vida e na sua vida. O texto bíblico, aleluia, que eu trouxe, ele nos remete à ressurreição. E nós vamos estar trazendo a reflexão como ressurreição nessa manhã, em nome de Jesus. Desculpe, data de hoje, 5/12/2022. Os cultos, aleluia, aqui na Travessa Souza Andrade, os cultos presenciais são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Nós temos, aleluia, colocado o link, os meus links aí do YouTube, que tem as mensagens gravadas. Todas as mensagens estão aí no YouTube. Mais de 1.030 mensagens estão aí no YouTube. Eu peço aos amados irmãos que estejam assistindo, compartilhe aí com aquelas pessoas que não conhecem Jesus ainda, compartilhe essas mensagens para que mais pessoas estejam sendo abençoadas, aleluia, através do poder sobrenatural de Deus. Peço também aos amados irmãos que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Glórias a Deus. Quero falar a respeito de ressurreição. A ressurreição dos mortos, episódio bíblico. Todas as mensagens bíblicas sobre o episódio de ressurreição, aleluia, dos mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz assim: ora, se está sendo pregado, ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que nós professamos, a fé que nós temos. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se Cristo não ressuscitou, nem mesmo Cristo ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé de vocês. Ainda estão em pecados, ainda estão em seus delitos. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Patrícia, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, versículo 23. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído o domínio de toda a autoridade e de todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo, aleluia, de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro isso, que não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lerei novamente o texto do versículo 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam por causa, aleluia, porque se batizam por eles? Também nós, porque estamos expondo a perigos ao tempo todo. Todos os dias enfrentam a morte. Irmão, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. 33. Aleluia. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa, ou vergonha de vocês. A palavra de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, ela diz aqui no versículo 33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Em outras traduções está escrito que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Nós precisamos, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que venhamos falar esteja trago à luz do texto bíblico. Amém? Então quero entrar aqui, coloquei aqui 2 textos. Um fala
mais centralizado na Bíblia, o outro fala através de respostas. E quero ler este que fala através de respostas primeiro. É um texto bíblico, aleluia, a respeito de reflexão. Diz assim: quão apropriado foi que Cristo trouxesse comigo, aleluia, ou consigo do túmulo alguns dos prisioneiros a quem Satanás havia mantido no cárcere da morte. Quando Jesus ressuscitou após a sua morte, a Bíblia menciona que muitos santos ressuscitaram. Na Bíblia não existe muitos detalhes a respeito daqueles que ressuscitaram quando morreu. Vejamos o texto de Mateus capítulo 27, versículos 50 e 53. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que está sendo relatado? Depois da morte de Cristo, muitos, aleluia, dos seus santos que Satanás havia aprisionado, foram soltos, e levantaram dos sepulcros e saíram andando, aleluia, sobre a cidade santa, e muitos daqueles que os conheciam, aleluia, testificaram. Apenas Mateus registra, aleluia, esse acontecimento relacionado com a crucifixão, aleluia, de Cristo e a sua ressurreição, aleluia, de Jesus. No Salmo 68, verso 18, também em Efésios capítulo 4, 8, deve-se notar que, embora os túmulos tenham sido abertos no momento da morte de Cristo, os santos não ressuscitaram até o momento da sua ressurreição. Mas em Mateus 27, 53, quanto apropriado foi que Cristo trouxesse consigo do túmulo alguns dos prisioneiros a quem Satanás havia mantido no cárcere da morte. Esses mártires saíram com Jesus imortalizados e depois subiram com ele para o céu. Glórias a Deus. Glória a Deus. Não sabemos o nome de nenhuma dessas pessoas, mas o relato é claro. Após a ressurreição de Jesus, essas pessoas trazidas de volta à vida entraram em Jerusalém e espalharam a notícia de que Jesus havia realmente ressuscitado. Quando Jesus, suspenso na cruz, clamou: está consumado, João capítulo 19, versículo 30. As pedras se partiram, a terra tremeu e algumas das sepulturas se abriram. Quando ele surgiu vitorioso sobre a morte e o túmulo, aleluia, enquanto a terra vacilava e a glória do céu resplandecia em redor do local sagrado. Muitos dos justos, obedientes à sua chamada, saíram como testemunhas de que ele ressurgira. Aqueles, aleluia, favorecidos santos, ressurgidos, saíram glorificados, eram escolhidos e santos, aleluia, de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo, assim quanto os líderes judeus procuravam esconder o fato da ressurreição de Cristo, Deus preferiu suscitar, aleluia, do túmulo, um grupo, a fim de testificar que Jesus ressuscitara e declarar a sua glória. Daqueles que saíram após a ressurreição de Cristo, apareceram muitos, aleluia, contando-lhes que o sacrifício pelo homem estava completo, que Jesus, a quem, aleluia, os judeus crucificaram, ressuscitara dos mortos.
em prova, aleluia, de suas palavras, declaravam: ressuscitamos com ele. Davam testemunho de que fora pelo seu grande poder que tinha sido clamados, aleluia, de sua sepultura, apesar dos boatos mentirosos que circulavam. A ressurreição de Cristo não pode ser escondido por Satanás, seus anjos, ou pelos principais dos sacerdotes, pois aquele grupo santo retirado dos seus túmulos espalhou a maravilhosa e alegre notícia. Jesus também se mostrou aos seus discípulos tristes com a criação, aleluia, com o coração, tristes de coração, despedaçados, afugentando-lhes os temores e dando-lhes satisfação e alegria. Depois Jesus os abençoou, os discípulos, na ascensão, separou-se deles e foi recebido lá em cima no céu. Ao subir, a multidão dos cativos que ressuscitara, aleluia, por ocasião da sua ressurreição, seguiu. Uma multidão de exército celestial estava no cortejo, enquanto o céu, aleluia, uma inumerável multidão de anjos aguardava a chegada. É interessante notar que a Bíblia não entra em detalhes quanto a alguns eventos, contudo podemos confiar nos seus relatos, pois a palavra de Deus é imparcial, é verdadeira, para, aleluia, que tenham sido dada com mais ou menos detalhes. A palavra dos profetas de Deus é sempre verdadeira. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama, aleluia, tudo o que é certo e justo. A terra está cheia, aleluia, do seu amor. A terra está cheia da sua glória. Amém? Então, amados irmãos, a palavra do Senhor diz: assim como Ele, aleluia, ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. A exemplo dessas pessoas que saíram dos túmulos. Amém? Então, que Deus esteja abençoando aí, aleluia, verdadeiramente a nossa vida diante desse, aleluia, quadro maravilhosíssimo de Deus para comigo e para contigo nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, mais um texto aí de reflexão para os amados irmãos, eu quero trazer para que nós tenhamos aí, aleluia, a apegar a nossa fé e aos textos, aleluia, que vai trazer confirmação de tudo aquilo que Deus fez para comigo e para contigo. Muitos dos santos saíram dos sepulcros. Mateus afirma, que quando Jesus morreu na cruz, os sepulcros, aleluia, se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, do versículo 52 e versículo 53. Os judeus antimissionários, aqueles que não acreditam em missionários, afirmam que isso é obviamente um absurdo completo, sem qualquer, aleluia, indício e apoio histórico. Se um evento tão incrível acontece, algo como a noite, aleluia, dos mortos-vivos na antiga Jerusalém, alguém teria gravado isso. O relato de Mateus está além da nossa crença. Será? E quanto aos relatos da Tanakh, do Antigo Testamento, da Torá, sobre o sol, aleluia, ter parado, quando no episódio de Josué, a oração que Josué fez e o sol parou. Ou sobre Elias chamando fogo do céu que consumiu todo o holocausto, em 1 Reis capítulo 18 e 2 Reis capítulo 1. E o êxodo de Israel fora do Egito, um evento não registrado pelos historiadores egípcios. E quanto ao cadáver
que voltou à vida após, aleluia, ter tocado nos ossos de Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21, que quando eles saíram para enterrar um dos seus mortos, eles avistaram a invasão pela guerra e eles soltaram aquele morto. E quando soltaram aquele morto caiu em cima, aleluia, dos ossos de Eliseu. E ressuscitou o morto, e assim cumprindo o 14º milagre, que ele pediu porção dobrada a Deus. E quando ele faleceu, ele tinha 13º. 14º veio após a sua morte. Então, também o movimento do relógio do sol como um sinal, aleluia, da cura de Ezequias. Em Isaías capítulo 38, verso 8, o anjo do Senhor, quando viera e ali matou 185.000 soldados assírios numa só noite. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Se esses eventos são credíveis, aleluia, por Mateus 27, 52, 53, não é igualmente credível? Se você pode aceitar esses eventos, por que você não pode aceitar o que Mateus escreveu? O fato de que apenas Mateus registra esse evento não significa que essa ressurreição não aconteceu. É improvável que alguém aleluia, fora os escritores dos evangelhos, por exemplo, um historiador romano ou um autor rabínico, teria registrado um evento como este. Esse relato iria longe demais para estabelecer a afirmação messiânica de Jesus. Também há muitos registros históricos desse momento e lugar. O relato de Mateus capítulo 27 tem significativas implicações teológicas. Samuel Tobias descreve a ressurreição dos mortos como um evento comum em tempos messiânicos. O Novo Testamento conecta a ressurreição dos justos como um retorno de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 52, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 17, também em Mateus capítulo 27, 52 e 53, como antecipação dessa futura ressurreição, vejamos a descrição, aleluia, de Mateus sobre esse evento. Amém? Então, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que ali estavam ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeceu-a no vinagre, colocou, aleluia, na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário, ele rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Há um paralelo notável no evento de Mateus capítulo 27 e os fenômenos associados ao retorno de Jesus, por exemplo. O escurecimento do céu, o terremoto, o rasgo da cortina do templo. Só resta, aleluia, espetacular. Só nos resta espetacular sobre o que acontece com os corpos ressuscitados no relato de Mateus,
Talvez eles tenham retornado ao túmulo. Mas o mais provável é eles continuarem vivendo depois de morrerem. Novamente foram arrebatados com Enoque e Elias. É evidente que este evento, em conexão com a ressurreição de Jesus, causou um grande impacto. Pedro, uma testemunha ocular do relato, pregou sobre a ressurreição do Messias. Não muito tempo depois que aconteceu, e 3.000 almas vieram à fé. Resultado da primeira pregação de Pedro, à luz dos milagres, aleluia, da Tanakh, da Torá, e das testemunhas oculares dos discípulos, aleluia, de Jesus. Acreditar que esse evento ocorreu é totalmente razoável. Nós precisamos entender, aleluia, que ainda Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que Jesus ele está ressuscitando vidas. Eu não sei se, aleluia, esse sonho que eu tive vai acontecer literalmente ou espiritualmente. Mas o que Deus tem para conosco, amados irmãos, é que muitos, aleluia, que estão mortos em seus delitos e pecados, venham, aleluia, abraçar a fé, para que esse evento glorioso da presença do Senhor na sua segunda vinda, nós venhamos subir com o Senhor para o céu. Nós venhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos resgatados, restaurados. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, amados irmãos, que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estiverem vivos, subiremos com o Pai para a nova Jerusalém, para a Jerusalém celestial. Então é momento, meu amado irmão, é momento, minha amada irmã, de nós estarmos nos preparando para este grande espetáculo, para esta grande bênção que Deus tem para com a minha vida, que Deus tem para com a tua vida. Hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Hoje é mais um dia que nós temos, aleluia, que abraçar essa fé salvífica que Deus tem para com a minha vida, que Deus tem para com a tua vida. Eu creio, amados irmãos, na palavra que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a morte, aleluia, que Jesus veio a esse mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, aleluia, ele é luz, e nós precisamos amá-lo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a sua voz. Se nós amarmos mais as trevas do que a luz, nós estamos em profunda condenação. Mas nós temos que amar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, aleluia, estar verdadeiramente buscando o Senhor enquanto há tempo. O tempo é agora, o tempo é hoje. O tempo de nós estarmos o adorando e buscando a sua face. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado a Deus pelos teus cuidados. Nós oramos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor. E muitos, ó Pai, dos nossos ouvintes, muitos daqueles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que não tomaram ainda uma decisão por Cristo, venham tomar na data de hoje. Que venham se arrepender, que venham se colocar na posição do Senhor e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero, Senhor Deus, aleluia, viver, Senhor Deus, obedecendo a mim mesmo, mas quero obedecer a tua voz. Eu quero, Senhor, levantar as minhas mãos, dizer que o Senhor é o centro da minha vida. Eu quero dizer ao Senhor, ó Deus, que, aleluia, eu o aceito. Eu acredito que o Senhor foi enviado por nosso Senhor, aleluia, que está no céu. Eu acredito que o Senhor, aleluia, é propiciação, aleluia, pelos pecados que nós temos cometido. Eu creio que o Senhor, aleluia, se entregou ali no meu lugar, na cruz do Calvário, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Aleluia, que eu jamais venha, Senhor Deus, sair da tua presença. Eu quero te servir, ó Deus, por todos os dias, aleluia, que eu viver. Então, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, a diferença na minha vida. Que teu Espírito Santo esteja me conduzindo, Senhor Deus, a solos férteis, que eu venha ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Onde quer, aleluia, que os meus pés estejam, eu venha louvar, engrandecer, magnificar o teu nome. Se você fez essa oração comigo,
você, aleluia, faz parte do reino. Se você fez esta oração comigo, o Senhor, Ele enviará os seus anjos estarão acampados ao teu redor. E nada de mal, aleluia, lhe acontecerá, pois você está cercado, você está sendo cuidado, assim como os muros de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Tenha aí uma segunda-feira abençoada, que tenha aí um dia glorioso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus te abençoe, receba aí um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo do Senhor esteja te envolvendo com carinho, com amor, com dedicação, que você seja uma bênção nas mãos do Papai do Céu, esteja recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai e as ricas consolações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor, aleluia, desse Senhor que tudo pode, esteja sobre você, tua vida, sobre todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde na data de hoje. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Dinha Santos, que Deus esteja aí operando na sua vida. Seja bem-vinda entre nós, sempre que puder, nós estaremos aqui falando desse grande amor de Deus para com as nossas vidas. Você sempre muito bem-vinda no nosso meio. Amém? Deus abençoe a todos, fica na paz.